Reflexões com Ricardo Gondim. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Quem vive olhando para o passado em negação, ele não vê as tristezas, as frustrações e as decepções, ele só vê coisas boas. Quem olha para o passado com azedume, com rancor, com amargura, só vê coisa ruim, só enxerga coisas frustrantes pelas quais ele passou na vida. E esse é o problema. Porque quando a gente olha para a nossa vida passada, nós temos a mesma tendência de projetar para o futuro. Uma pessoa muito bronqueada com o seu passado é geralmente uma pessoa pessimista em relação ao futuro. Uma pessoa que só olha para a vida passada dela e diz assim: poxa vida, minha vida nada prestou. Essa pessoa que olha para a vida passada e diz nada prestou, quando olhar para a vida futura vai dizer a mesma coisa: nada vai prestar. Então existe uma linha fina que divide a ilusão da esperança. Uma coisa é ilusão, outra coisa é esperança. A ilusão provoca em nós muitas vezes a desilusão. A esperança pode provocar na nossa alma o desencanto. E existe uma diferença entre uma pessoa desiludida de uma pessoa desencantada. Existe uma diferença. E é uma diferença muito grande. Qual é a diferença entre uma pessoa desiludida? Eu sou um cara desiludido da vida. É uma coisa. Outra coisa é você dizer assim: eu sou uma pessoa desencantada da vida. Existe uma diferença entre as duas. Presta atenção. Algumas pessoas casam-se iludidas com o casamento. Casam-se iludidas com o casamento. Porque você não se casa com a pessoa, você se casa com a fantasia que você tem do marido. E aí, ao longo do casamento, você se desilude. Eu, quando comecei pastor, eu me iludi com a igreja. Eu achei que igreja, qualquer igreja evangélica, era a igreja. Mas depois eu fui vendo que não é bem assim. Existem fajutices dentro das igrejas, até piores do que fajutices do mundo. Porque as fajutices dentro da igreja são fajutices coloridas de piedade, camufladas com ar piedoso. Algumas pessoas começaram negócios, empresas, iludidos. Você se iludiu com o filho. Você se iludiu com o nascimento do seu filho e achou que ia ser uma cor de rosas. E chegou a uma idade que ele começou a dar com os pés em você. Ilusão. Por que é uma ilusão? Porque não é baseado em fatos reais. É baseado em fantasias. É baseado numa miragem. Agora, encantamento é quando você se encanta com uma coisa real. Portanto, quando a gente se desilude, não é ruim, é bom. Uma pessoa desiludida é uma pessoa que caiu na real. Saiu dos sonhos. Perdeu as utopias falsas. Deixou de construir castelos de areias nas nuvens. Parou de viver de ilusão. Botou o pé no chão, é um desiludido. E outra coisa, no dia em que você se desiludir, nunca mais você se ilude. É um caminho sem volta. Agora, o que nós não podemos é permitir que as nossas desilusões contaminem os nossos encantamentos. Porque se uma pessoa desiludida permite que a ilusão dele contamine aquilo que o encanta na vida, ele se torna uma pessoa azeda, perde a esperança.
E uma pessoa sem esperança é uma pessoa sem ação, sem vida. E o grande problema das pessoas é que eles se iludem e no processo de desilusão cai tudo. E ele se torna uma pessoa desesperançosa. Tem esperança. Qual é a diferença entre janeiro e agosto? Sexta-feira, 13 de agosto. Todo mundo tem medo, né? Quando cai na sexta-feira, 13 de agosto, todo mundo morre de medo. Qual é a diferença entre sexta-feira, 13 de agosto e 14 de janeiro? 14 de janeiro é meu aniversário. É só isso, o resto... tudo igual, não faz diferença nenhuma. Nada muda, sua vida não vai dar uma guinada. Num passo mágico, as coisas vão acontecer de repente para o bem e tudo vai se ajustar, porque no 31 de dezembro, isso é uma ilusão, isso é uma quimera, é uma utopia falsa, é uma ideia. A vida, ela não acontece por mágica, não acontece no estalar de dedos, a vida de ninguém. E a vida, ela precisa ser construída, precisa ser trabalhada por cada um de nós. Existe uma lei na termodinâmica, uma lei física, a lei da termodinâmica, que é a lei da entropia. E o enunciado da lei da entropia é o seguinte: todos os sistemas abandonados por si só tendem a se desorganizar e não a se organizar. Essa é a lei da entropia. Todos os sistemas abandonados por si mesmos tendem a se desorganizar, não a se organizar. É simples essa lei, é uma lei física, é uma lei do universo. Se você deixar um quarto fechado e viajar e voltar daqui a 5 anos, quando você abrir a porta do quarto, as coisas dentro desse quarto estarão em pior estado do que quando você deixou. Isso é a lei da termodinâmica. Os sistemas entram em colapso se eles não forem cuidados. Todos os sistemas, físicos, biológicos, sociais, tendem a entrar em colapso se eles não forem cuidados. Essa é uma lei da termodinâmica. Deixa eu falar para você hoje. A vida precisa ser cuidada. Se você não cuidar dos seus dentes, eles vão apodrecer, eles não vão melhorar. Eu antigamente eu tinha um negócio assim comigo, conta de banco. Quando a minha conta do banco começava a ficar no vermelho, eu não queria mais ver. Eu evitava ver. Mas resolve evitar ver. Só piora. Aí é que eu tenho que administrar mais de perto, não adianta fugir. Porque a minha conta bancária abandonada por si só tende a crescer e não a diminuir. Seus dentes, se você parar de cuidar, eles tendem a apodrecer, não a ficar mais bonitos. Seu casamento, se você não cuidar dele, ele tende a se desorganizar, não a melhorar. Sua vida pessoal, suas emoções, a sua saúde. Os sistemas abandonados por si só tendem a se desorganizar. Por isso é que as estrelas morrem. O nosso Sol está num processo de morte. A Terra está num processo de morte. Tudo no universo caminha para a morte. Tudo. Desde as estrelas, as galáxias, tudo tende a se desorganizar. Vejam, queridos. Como é que eu aprendo a viver, a ser feliz? De que maneira eu organizo minha vida? São essas as questões que nós temos que levantar a cada dia, cotidianamente, em abril, em maio. Que nós poderíamos, por definição, dizer que o dia 16 de maio é o último dia do ano. E que nós vamos celebrar o Réveillon no dia 16 de maio. Por que não? É uma mera convenção. Por convenção nós podemos estabelecer isso.
Então a nossa vida precisa ser cuidada todos os dias. Nós precisamos lidar com a vida, porque o bem maior que você tem é a sua vida. O maior bem que você tem é a sua história. Porque uma vez a vida perdida, nunca mais você ganha, você volta a ganhar dinheiro. Você perde dinheiro, volta a ganhar dinheiro. Você perde um amigo, ganha outro amigo. Mas o tempo de vida que você perder, nunca mais você recupera. Nunca mais. O tempo de vida que você perder, nunca mais você recupera. Como, pastor, eu posso orientar minha vida? De que maneira eu posso organizar a minha história de vida? É muito interessante a gente olhar para o apóstolo Paulo, porque ele escreve essa carta que não tenha grandes intenções, senão de ser uma carta de agradecimento por um presente que ele ganhou. Não tem grandes pretensões. Paulo, quando escreveu essa carta, ele não estava prevendo que um dia, lá no futuro, um pastor cearense em São Paulo ia estar pegando os textos dele e dissecando, estudando. Ele escreveu uma carta de agradecimento. E não foi para ser analisada, dissecada, estudada num culto. Escreveu uma carta, porque ele ganhou um presente e estava dizendo muito obrigado pelo presente que eu recebi. Ele estava na cadeia e ele queria agradecer o presente que ele recebeu. E, portanto, como não existe uma intencionalidade no que ele escreve, não tem uma intenção, ele está escrevendo de alma, ele está simplesmente despejando um pouco do que ele é no texto que ele escreveu. É muito importante a gente olhar para a história desse homem e ver como é que ele enfrentou a vida, como é que ele enfrentou o dia a dia, as circunstâncias. Primeira coisa, caminhe sem depender das circunstâncias. Olha como Paulo, ele é um homem pé no chão, ele não vive de ilusões, ele não vive de falsas utopias. Ele sugere, ele aconselha os cristãos a andarem sem depender, a organizarem suas vidas sem depender das circunstâncias. Veja no versículo de número 27. A primeira frase desse texto: não importa o que aconteça. Não importa o que aconteça. Vivam. Exerçam sua cidadania. Vivam a sua vida espiritual. Organize sua casa. Sem depender das circunstâncias. Queridos, é interessante como a gente fica esperando as circunstâncias melhorarem para a gente organizar a nossa vida, né? No dia em que eu tiver, pastor, ainda não dá, minha vida está muito bagunçada, eu preciso organizar primeiro as minhas finanças, eu tenho que mudar de casa, eu tenho que... A gente fica dependendo das circunstâncias. E aí Paulo diz assim, não. Aconteça o que acontecer. Não importa o que acontecer. Você tem que viver a sua vida independente das circunstâncias. Não atrele a sua felicidade, a organização da sua vida às circunstâncias ao seu redor. Então, a mensagem do Evangelho não é Deus vai mudar a sua vida como circunstância. Deus vai mudar o seu jeito de viver. Essa é a mensagem do Evangelho. Deus não vai resolver a sua vida no que tange circunstância. Não. Sua vida vai continuar com as mesmas dificuldades que você viveu até hoje. Aconteça o que acontecer. No versículo 27 ele diz assim, não importa o que aconteça, vivam, exerçam a vida de vocês. E aqui que está a dificuldade.
Porque a nossa vida depende muito das circunstâncias. E as circunstâncias mudam. É dinheiro, é o sobrinho, sempre tem um cunhado, sempre tem um cunhado ou cunhada na história, na parada. E se não é o cunhado, se não é o sobrinho, é o primo. E se não é o primo, é a sogra, é a mãe. E aí o apóstolo Paulo diz assim: caminhe, trilhe a sua vida sem depender do outro. Você sempre vai ter alguém que vai lhe ferir, sempre vai ter alguém que vai lhe frustrar. E você sabe o que é pior? É que nós não temos controle sobre as circunstâncias ao nosso redor. Eu não controlo o mundo. Ninguém tem o controle do mundo, das circunstâncias. Porque é a crise do petróleo, é a crise da soja, é o terrorista que jogou uma bomba não sei aonde, é a economia do mundo, é o presidente da república que fez o que não devia, é o senado que não passou a lei que devia ter passado, e uma coisa em cima da outra, e a nossa vida vai sendo tocada, e a bolsa entra em colapso, e as minhas economias foram embora, e o presidente tomou a minha poupança, e eu não sei o que, e a gente fica correndo atrás da vida, e a gente é assaltado no sinal, e a gente não é assaltado no sinal, mas soube de alguém que foi assaltado e ficou com medo. E a vida é assim, a gente não tem controle da vida. E aí nós estamos adiando o nosso processo de vida e de felicidade. Por quê? Porque nós ficamos esperando o que vai acontecer. Tem gente que está esperando ganhar na loteria. Minha mulher, por exemplo. Só que ela nunca jogou uma só vez. Mas ela diz assim: eu ainda vou ganhar na loteria. Eu digo: minha mulher, como é que você vai ganhar na loteria? Você não joga. Você não sabe nem como é uma casa lotérica. E ela já fez até planos, como é que vai gastar o dinheiro. Vou dar dinheiro para isso, vou dar dinheiro para aquilo. Eu digo: mas como? Se você nem jogar, joga. Ou então aquele tio que vai morrer, que vai deixar uma herança e que você não conhece. Deve existir um tio perdido meu. Vive na ilusão. Eu vou na Betesda e Deus vai consertar vai deixar o mundo redondinho para mim. O meu mundo vai ficar redondinho. Não vai haver mais sobressaltos na minha vida. Não vai mais haver nenhum sobressalto. Ninguém vai mais me frustrar. Quando vier uma pessoa para me magoar, Deus congela ele e ele vira uma pedra. Quando uma pessoa for falar alguma coisa, ele fica mudo. Quando uma pessoa for tentar fazer alguma coisa, um raio do céu fulmina. E eu vou viver a vida sem frustração daqui para frente para eu ser feliz. Porque eu não aguento mais. Não é assim que a gente age. Mas essa não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é o contrário. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. No mundo vocês vão ter tribulações, Jesus disse. Eis que os envio como ovelhas para o meio dos lobos. Um homem que ouve a minha palavra e a obedece e a cumpre é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre uma rocha. E nunca mais veio nenhum vento contrário contra essa casa. É isso que diz o texto? Edificou sua casa sobre uma rocha. E o que foi que aconteceu? Veio o vento contrário. Bateu a tempestade. Não tem promessa de que você vai viver uma vida incólume, boazinha, sem frustração. Existe a promessa de que quando a vida bater forte contra você, não importa, versículo 27, o que aconteça, exerçam a cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Olha que lindo.
Essa é a mensagem cristã. Deus não vai consertar a vida para você. Deus vai consertar você para enfrentar a vida. Essa é a mensagem cristã. Mas existe uma outra coisa. É que o apóstolo Paulo chama os cristãos aqui a viverem com liberdade. Ser livre. Ou viverem com liberdade. Quer dizer, eu quero viver, mas para eu viver, eu preciso me despedir da ideia de que eu vou viver uma vida sem problemas. Eu tenho que me despedir da ideia de que eu não posso ser livre. Liberdade. O cristianismo nos chama para uma vida livre. Olha que lindo. Ele diz assim: para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, eu saiba que vocês permanecem firmes num só espírito. Paulo está dizendo o seguinte: aqui está uma comunidade cristã, que se eu não for visitar mais, se eu nunca mais aparecer, eu espero que vocês se comportem, se unam, vivam como comunidade, de uma maneira digna do Evangelho, unânimes, permanecendo firmes num só espírito. Olha que lindo. Sabe por quê? Porque nós temos a ideia cristã de que nós precisamos sempre de uma tutela, de uma lei, que nós estamos sempre precisando de supervisão, que deixados livres, nós não vamos saber nos comportar. Então a pergunta é a seguinte: quais são os conteúdos da sua fé, da sua vida, que você não precisa de uma tutela, você não precisa de um evangelho ameaçador, culpabilizante? Você não precisa da ameaça, Deus vai te pegar. Eu recebo um monte de e-mail o tempo inteiro, de pessoas me perguntando o tempo inteiro: pastor, crente do Novo Testamento tem que dar dízimo? Não é do Antigo Testamento o dízimo? Aí eu fico pensando, o que eu disser para essa pessoa não tem valor nenhum, porque o dízimo dele não tem valor nenhum. O dízimo desse cara não tem valor nenhum. Se você dá o dízimo na casa de Deus, porque você está preso a uma lei, porque tem uma lei que diz que você tem que dar, isso não vale nada. E se você, sem lei, não daria, então não vale nada. Eu nem respondo mais esses e-mails, eu deleto na hora. Quero saber, porque eu fico pensando assim: se eu disser para esse cara, tem que dar, ele vai continuar dando, mas para quê? Serve de quê? Se eu disser, não tem que dar, e ele para de dar, eu legitimei a vagabundagem cristã. Então eu não vou nem responder, deleta esse cara, porque a cabeça dele está em outro estágio diferente da minha. Eu não preciso de lei para fazer certas e determinadas coisas. Preciso de lei. Eu detesto coisas obrigadas. Detesto que alguém faça algum gesto de amor obrigado. Eu acho isso assim a coisa mais horrorosa que tem. O sujeito dizer assim: vamos dar um presente para o pastor no dia do aniversário dele? Vamos não. Vamos. Pega mal. Então tá, vai. Não, para com isso, não precisa dar nada.
Pro amigo. Ah, vamos visitar fulano de tal. Aí a mulher, vamos não. A mulher dele é chata que só. Mas eu tenho que ir, porque faz tempo que não sei o quê. Tá bom, então vamos. Bela visita essa. Entendeu? Se você precisa de lei, eu não preciso de lei para cuidar da minha mulher. Porque teve um sujeito aí, um vagabundo, que batia tanto na mulher, chamada Maria da Penha, que ela ficou desfigurada. Não bate na minha mulher porque tem uma lei. Agora, Ricardo, agora tem lei, hein? Agora tem lei, hein? Eu não preciso disso, porque eu a respeito. Eu a respeito como pessoa. Então, tem uma musiquinha que se ensina nas escolas dominicais, se ensina para as crianças, essa musiquinha que eu acho horrorosa. Cuidado, mãozinha no que pega, cuidado, pezinho onde pisa, nosso Pai do céu está olhando para você. Você já imaginou uma criança já cresce com a ideia de que tem um olhão lá do céu, em cima dela, e ela tem medo do que toca, no que pisa, porque tem um big olho celestial, que no dia que ela pegar no que não pode, nós temos que ensinar os nossos filhos diferentes. É o que Paulo diz para os crentes de Filipos: eu nunca mais vou aí. Talvez, como ele nunca mais foi. Para ele era talvez, para mim é certo, porque eu sei o fim da história. Talvez eu nunca mais vá aí. Mas eu quero saber de vocês. Dizem que nós só somos nós mesmos quando nós estamos trancados no banheiro. Quando não tem ninguém que lhe conhece. Quando não tem ninguém olhando para você. Se eu chegasse para você e dissesse assim: olha, acabei de receber uma notícia de que Deus não olha para ninguém, não vê ninguém. Deus está interessado agora no outro planeta que Ele está criando. Como você se comportaria? Como você se comportaria? Quem precisa da tutela de uma lei, quem precisa ameaçar com o olho, quem precisa dizer estou te vendo, é que não tem conteúdos, que não tem princípios, que não sabe se comportar, que não sabe dirigir sua vida. E Paulo diz isso aqui para a igreja. E você sabe que às vezes me constrange como pastor? É que as pessoas às vezes me dizem isso, né? Pastor, eu não posso ficar uma semana fora da igreja. Uma semana, porque aí eu já começo minha cabeça. Uma semana? Digo, cara, uma semana, não dura uma semana. Os conteúdos da sua vida não demoram uma semana. Se eu nunca mais ver você, se acontecesse uma perseguição ao cristianismo e as igrejas fossem desbaratadas e você nunca mais tivesse acesso, o que você já aprendeu, lhe dá, como diz o sertanejo, sustância, lhe dá sustância para você organizar sua vida daqui para frente, seus valores. Terceiro, caminhe com a sua vida alicerçada nos valores do reino. Nos valores do reino. Porque ele diz assim, ó, em Filipenses capítulo 1, no versículo de número 27, última parte, que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Fé evangélica. Não é a fé dos evangélicos. É a fé dos evangelhos.
os valores que organizam a minha vida são os valores do cristianismo, do evangelho. Existem várias formas do cristianismo e eu estou procurando ajustar o meu não ao cristianismo institucionalizado, vulgarizado pela mídia, mas pela fé evangélica, valores do reino, como eu organizo minha vida, como eu organizo a minha maneira de gastar dinheiro, como eu organizo a minha maneira de me divertir, como eu organizo a minha maneira de encarar o mundo. Paulo diz assim: eu vou dar liberdade a vocês, não vou supervisionar mais, para que vocês organizem a vida de vocês segundo os valores do reino. Sabe o que é que significa isso? É organizar a nossa vida nas pegadas de Jesus. É organizar a nossa vida nos princípios e valores do reino. E tem muita gente que me acusa, e eu acho legítimo, que eles dizem assim: pastor, você fala muito assim, organizar a vida nos valores do reino, mas o que é isso? Debulha isso, fala isso de uma maneira prática. Eu tenho medo de falar de uma maneira prática, porque eu acabo não englobando tudo. Mas organizar nossa vida de acordo com os valores do reino de Deus, de acordo com os valores de Jesus de Nazaré, significa nós organizarmos a nossa vida no espírito do evangelho. No espírito do evangelho, sabe o que é? Por exemplo, o que eu valorizo mais na vida? O que você mais valoriza na vida? Paulo diz assim: tudo que os meus olhos virem é passageiro. Tudo o que os meus olhos não veem, isso é eterno. Organizar minha vida de acordo com os valores do reino. Eu tinha um amigo que ele dizia assim para mim, vez por outra ele dizia assim: Ricardo, uma vez a gente estava conversando, ele estava morando mal, a casa dele estava ruindo, e ele estava morando muito mal. E eu fui dizer para ele: não, rapaz, você precisa... Ele disse: Ricardo, calma, eu estou aqui só de passagem. Eu estou aqui só de passagem. Isso não é importante. Isso não é importante. Veja quanto da sua energia você gastou esse ano com coisas sem importância. Coisas materiais. Coisas materiais. Que eu contei aqui uma vez no sermão meu, que eu estava aqui andando na Marginal e teve uma batida de carro bem na minha frente e eu diminuí a marcha para ver se alguma coisa precisava de ajuda. Quando eu fui aproximando, vi os dois que estavam na batida do carro discutindo, e um olhava para o outro e dizia assim: como você foi bater em mim? Aí eu pensei: não, amigo, ele não bateu em você, ele bateu no carro. O carro era uma extensão dele. E tem gente que trata o carro como uma extensão de si, mais do que alisa mais o carro do que a mulher. Alisa mais o carro do que a mulher. Valoriza as coisas. Que vai passar. Onde que nós orientamos a nossa oração? O que a gente espera de Deus? Quais são os valores que organizam a nossa vida? De palavra, de sinceridade. Seja a nossa palavra sim, sim, não, não. Sermos íntegros no que falamos. Organizar a nossa vida nisso. As nossas relações, integridade nas nossas relações. Descomplicação. A Bíblia diz para a gente ser descomplicado. A Bíblia manda a gente ser descomplicado. Descomplica a vida. Solta os ombros. Às vezes nós estamos na defesa de uma coisa que a gente vai ver não representa nada. Bobagem. Você se indispôs com o outro por bobagem. Ficou trombudo. Ficou 3 dias amargurado. Vai olhar para trás. Foi besteira. Deixou o que Paulo diz, que a raiz da amargura entrasse na sua alma e no seu coração. Organize sua vida. Os valores do reino.
da solidariedade, morrer para si, esquecer de si mesmo, começar a cuidar do outro, investir na vida alheia, do pobre, do necessitado. Quando a Bethesda estava começando, veio uma mulher chiquetê para o culto da Bethesda. Tinha mais rímel nos olhos do que alguns homens têm quando pintam a cabeça deles. Porque tem homem que pinta a cabeça, né? Não pinte. Homem, não tinja o cabelo de vocês, por favor, fica muito feio. Mas ela tinha rímel nos olhos, 3 quilos de batom nos lábios, e veio na Bethesda. Chegou na Bethesda, a Jerusa estava falando de um projeto social nosso lá no Nordeste, cuidando de crianças pobres. Terminou o culto, ela foi a Jerusa e falou assim, palavras quase literais: eu me senti agredida nessa igreja, porque eu vim para essa igreja hoje à noite para ser refrigerada, refrescada no meu ser interior, não para ver miséria. Para ver miséria, eu ligo o Discovery Channel, vejo lá o Discovery Channel, vejo lá a GNT e vejo miséria, Globo Repórter. Aqui na igreja eu quero ser alimentada, a vida já é tão dura, eu não quero, nunca mais botou os pés na igreja. Aí eu fiquei pensando, isso são os valores do reino de Deus? Esse é o cristianismo que nós estamos propagando nesse país? Num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Quantos de nós legitimamente nos preocupamos com a saúde emocional da Ida, que acabou de chegar lá? Dentista, que está lá na África, junto com a Ione. Quantos de nós? Quantos de nós fazemos da nossa espiritualidade venha, quero, mais, resolve, e não resolve nunca, porque não acaba nunca a nossa demanda. Não acaba nunca a nossa demanda. Todo tempo precisando de mais. E resolve aqui, sim, agora resolve ali, agora conserta aqui, agora cura ali, agora abre essa porta, agora fecha essa porta, agora o tempo inteiro. Quarto, caminhe na expectativa de que os seus valores causem inquietação. E é interessante que havia uma oposição a Paulo. E aí a minha pergunta de novo, porque Paulo diz assim aos crentes de Filipos, no versículo 28, se você está com a sua Bíblia aberta: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Deixa eu fazer uma pergunta para você, queridos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual tipo de perseguição nós, os cristãos, somos alvos nesse país? Qual tipo de perseguição nós, os cristãos, somos alvos nesse país? Eles nos perseguem pelo quê? Porque Paulo diz aqui: vocês não se deixem intimidar pelas perseguições que vocês estão sofrendo. Quais? Que tipo de perseguição nós, os cristãos desse país, sofremos? Sabe qual é o tipo de perseguição que nós sofremos? Os pastores são os espertalhões. Essa é uma perseguição que os pastores vêm sofrendo no Brasil. Legítima ou não? Cá entre nós. Vamos ser... Não espalha, não. Muito legítima. Pastor espertalhão tem mais do que vocês possam imaginar. E olha que quem está falando é um pastor. Que tipo de perseguição nós sofremos? Que os crentes são alienados,
Que os crentes são massa de manobra de políticos espertos? Que tipo de perseguição nós sofremos? Me diga qual foi a última manifestação de um grupo de cristãos nesse país legítima, em defesa de qualquer coisa. Que nós fizemos um protesto, uma marcha, e marcamos posição a respeito de qualquer coisa. Diga, em defesa de qualquer coisa. Comunidades indígenas morrendo, suicídio entre os índios, infanticídio, agora acusação de pedofilia com meninas índias por garimpeiros. O que se ouve da comunidade cristã nesse país? A CNBB, os bispos, se levantam e protestam. Agora digam o que a comunidade evangélica tem feito nesse país nesses últimos anos. Nada. Sabe por quê? Porque o nosso evangelho é dá, quero. O que você, Ricardo, vai fazer por mim? E aí isso me leva ao último ponto da minha mensagem. Caminhe sem jamais perguntar: qual vantagem eu levo em defender a causa de Cristo? Sabe por quê? Porque Paulo diz assim no versículo 29: a vocês foi dado o privilégio, não só de crer, mas também de sofrer. Por quê? Por Jesus. Vocês entendem a profundidade disso aqui? Privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer por Jesus. Há muitos anos atrás eu escrevi na contracapa da minha Bíblia, uma das primeiras Bíblias que eu tive, uma frase que ela é um chão da minha vida. A frase diz assim: o valor de uma causa ou de um ideal será determinado. O valor de uma causa ou de um ideal será determinado pelo preço que os seus seguidores estão dispostos a pagar por ela. Veja bem, o valor de uma causa, de um ideal, não é determinado pelos favores que eu usufruo dessa causa, mas pelo preço que eu estou disposto a pagar. Aí se define o valor dessa causa. Diga o seguinte: qual é o mérito que existe numa plateia de 5.000 pessoas em busca de usufruir os favores de Jesus Cristo de Nazaré? Qual é o mérito dessa plateia? Qual é a vantagem? Qual é a virtude? Reúnem-se 5.000 pessoas. Se eu chegar para você e disser assim: olha, eu domingo à noite vou distribuir chaves de casa própria para todo mundo que vier ao culto. Chave da casa própria para todo mundo que vier ao culto. Os primeiros 5.000 que chegarem ganham uma casa novinha em folha. E tiverem 5.000 pessoas no auditório, qual é a vantagem desse auditório? Qual é a virtude desse auditório? Nenhuma. É a virtude desse auditório. Você não está ali por lealdade a nada, você só está ali para receber alguma coisa. Agora vamos imaginar que eu venha passando por uma rua e eu olho para você e diga assim: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, vem e siga-me. Espera aí um instantinho. E que vantagem Maria leva? Não, você não entendeu, vou repetir. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não, espera um instantinho. Me prometeram que você ia
ajudar os que sofrem. Não. Você não entendeu. Deixa eu repetir de novo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, vem e siga-me. Aí eu digo assim, pois eu quero ir. E eu estou andando atrás dele, aí tem nobreza. Aí é nobre. Por que é nobre? Não me prometeu nada. A única coisa que ele me prometeu é que eu vou morrer. A única coisa que ele me prometeu é que eu vou ter que abandonar. Aí é nobre. Sabe por que é nobre? Porque eu digo assim, mesmo que eu não ganhe nada, mesmo que não tenha nenhum prêmio, ainda assim vale a pena andar contigo. Por isso é que Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que descobriu um tesouro, foi em casa, vendeu tudo quanto ele tinha. Aí é nobre, essa causa é nobre. Você ir em casa, vender tudo quanto você tem. Aí vale, aí eu vou dizer, aí eu quero ver. Quero saber qual é o segredo. É um mercadejador de pérolas, que tem um mostruário de pérolas e ele mercadeja, ele vende pérolas. Ele tem um grande mostruário de pérolas, pérolas lindas, umas maiores, outras menores, grandes pérolas, pérolas raras. Ele vende pérolas pelo mundo e ele abre o estojo de pérolas e vende para os joalheiros, vende para os ourives que estão fabricando joias. Ele é um grande mercador de pérolas. Um dia, ele descobre uma pérola que é tão nobre, que ele vende todo o estojo dele, se desfaz de todo o estojo, para ter posse daquela uma pérola. Jesus disse, esse é o reino de Deus. Por ele, eu dinamito pontes, abandono ídolos, digo não a antigos amores. Por ele, eu reorganizo minha vida. Vale a pena andar contigo, Senhor. E se a promessa for morte? Eu não estou te perguntando isso. Eu quero andar contigo. E se eu for para a cadeia? Não. Ricardo, você pode perder sua reputação. Não, Senhor, eu não estou te perguntando isso. Eu só quero saber se eu posso andar contigo. Isso é o reino de Deus. Organize sua vida assim. Viva dessa maneira. É o meu desejo e a minha oração. Senhor, nós acabamos de ouvir uma reflexão e contamos com a sua graça, seu amor, a sua bondade, a atuação do teu Santo Espírito para que cada pessoa que foi visitada por esta reflexão possa de fato torná-la viva em sua vida. Que teu Espírito que faz esta obra em nós possa realizar. Pessoas que estão necessitadas, carentes da sua atuação, pessoas que precisam ser enriquecidas, pessoas que foram literalmente, Senhor, invadidas na sua alma pela ação do Senhor e desta paz que vai além da nossa capacidade de compreender. Que, Senhor, este domingo possa ser um marco na vida de cada um e muito diferente a partir de hoje. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.